Vamos à videoaula da semana 2, tema Geopolítica do petróleo. A importância do petróleo para a sociedade capitalista moderna é de tal envergadura, ou seja, é de tal importância que alguns estudiosos afirmam que estamos vivendo a era do petróleo. Por que a chamada era do petróleo? Porque falar de geografia do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve e ainda está em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Mas por que será que o petróleo é tão importante? A importância do petróleo reside no fato da humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, principalmente como fonte de energia. Energia na forma de combustível para os automóveis, veículos, caminhões, aeronaves, que permitem deslocamento da população e transporte de cargas. Energia para a transmissão e formação de energia elétrica para as empresas, as indústrias, bancos, comércios e residências. O petróleo foi de suma importância durante a segunda revolução industrial, porque ele foi a base energética da segunda revolução industrial. Todas as indústrias no mundo, em maior parte dos países, utilizam o petróleo como fonte de energia para o que realizarem o seu processo produtivo. O petróleo também, por ser um combustível fóssil, provoca grande quantidade de emissão de gases poluentes. E a partir do petróleo, nós tivemos o que? A facilidade em se obter novas matérias-primas, principalmente a matéria plástica. O mapa mostra o consumo de energia mundial derivada do petróleo. Como que nós podemos localizar esse maior consumo de energia derivada do petróleo? A partir das partes iluminadas neste mapa aí. Praticamente a totalidade na América do Norte, a concentração no sudeste do Brasil, Uruguai e Argentina, uma alta concentração de uso também nos países europeus, sul e sudeste do continente asiático. A Agência Internacional de Energia estima que cerca de 60% da produção energética mundial advenha desse recurso, advenha a partir do petróleo. Assim, considerando que o nível de consumo de um país esteja diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podemos dizer que quanto mais desenvolvido for um estado, mais dependente do petróleo ele se tornará.
Neste mapa, nós iremos analisar o consumo de petróleo pelas áreas continentais. África, 3,3%. Oriente Médio, 5,9%. Oriente Médio. América Central e América do Sul, 6%. Europa e Eurásia. Europa e Eurásia, 25,9%. Pacífico e Ásia. Pacífico e Ásia, 28,8%. América do Norte, 30,1%. Se o petróleo era o elemento principal da economia das grandes potências, originando progresso e riqueza, o mesmo não acontecia aos países que produziam o precioso ouro negro. Então nós vamos ter a questão, uma discrepância em relação à produção dessa grande riqueza, a produção de petróleo, e ao consumo desse mesmo recurso pelos países produtores. Então, o Oriente Médio, como nós vimos no mapa anterior, é uma das principais regiões produtoras de petróleo no mundo, mas o seu consumo de energia produzida a partir do petróleo é muito pequeno. Então, a questão da exploração do petróleo, ela não condiz com a realidade socioeconômica destes países produtores. Isto porque a maior parte das empresas que atuam explorando o petróleo no Oriente Médio, em países da África, em países na Ásia e também aqui no continente americano, são empresas que pertencem a países desenvolvidos, a países ricos. Então, ou seja, a maior parte do capital gerada pela exploração dessa fonte energética, o petróleo, irá condicionar o maior enriquecimento dos países já desenvolvidos, dos países ricos. E o que irá sobrar para os países em que essas empresas estão atuando, explorando essa fonte energética tão importante? Infelizmente, irá sobrar a estas nações uma grande degradação ambiental, porque o petróleo, para ser explorado, ele provoca uma grande degradação ambiental, tanto na área continental quanto nas áreas marítimas desses países. Exploração da mão de obra local, porque para terem maior ganhos com a exploração do petróleo, essas empresas irão pagar salários baixos aos trabalhadores locais. Então, ou seja, a condição de dependência econômica dessas nações produtoras de petróleo, elas não serão resolvidas com a exploração dessa preciosa fonte energética. Porque se não for as empresas transnacionais atuando para explorar esse petróleo, esse país ele não teria condições de realizar essa exploração, pelo fato de não terem condições, de desenvolver a sua própria tecnologia para explorar esta fonte energética. Então, a questão também da dependência tecnológica que esses países possuem
em relação aos países desenvolvidos. As maiores reservas de petróleo estão localizadas, como eu falei, no Oriente Médio. 64% das reservas presentes em todo o planeta de petróleo estão concentradas no Oriente Médio, 64%. A África, com 7,2% destas reservas. Ásia e Oceania, com 4% destas reservas. América do Norte, com 3,5%. América Latina, 13% das reservas. Europa, 2% destas reservas. E a ex-União Soviética, ou seja, a atual Rússia, 6% das reservas de petróleo no mundo. Então, um exemplo em que um país ele pode ser grande produtor de petróleo, mas não é um grande consumidor de petróleo. Nós vamos aqui na América do Norte com os Estados Unidos da América. É este o exemplo que eu vou citar para vocês. Então, ou seja, a maior parte do petróleo que os Estados Unidos precisam consumir diariamente para o seu processo produtivo, ele não explora em seu território. Ele explora a partir de suas empresas que atuam no Oriente Médio, que atuam na África, que atuam na Ásia e também estão atuando aqui no restante do continente americano. Então, os Estados Unidos explora pouca quantidade de petróleo, mas é o país que mais consome petróleo e derivados do petróleo. Para o quê? Para dar continuidade à sua produção industrial. A produção em milhares de barris por dia. América do Norte, 14.163. América Central e América do Sul, 6.654. Oriente Médio, 20.973. África, 7.937. Europa e Ásia, 16.222 barris diários. Ásia e área do Pacífico, 7.977 barris diários de petróleo. Espera-se quem acha que o petróleo seja somente utilizado como combustível. Na verdade, ele possui outros usos, como a produção de plásticos, colchões, solventes, tintas e lubrificantes. Por esse motivo, esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante vulnerável às oscilações do seu preço. A exemplo do que aconteceu na década de 1970, na chamada crise do petróleo. Então, o Oriente Médio se tornou, ao fim da Primeira Guerra Mundial, o principal produtor de petróleo do mundo, o que levou à cobiça dos europeus que dominaram a região por décadas, colonizando e explorando as suas riquezas.
A construção do canal de Suez, ela foi uma forma encontrada pelo Império Britânico no final do século XIX de transportar o petróleo do Oriente Médio para a Inglaterra sem ter que contornar o continente africano. Depois dessa demonstração de poder, o Império Otomano se aliou à Alemanha e começou a Primeira Guerra Mundial. Então vamos voltar ao mapa mundi que mostra, a área produtora de petróleo. O canal de Suez é um canal construído aqui bem no litoral, em meio ao mar Mediterrâneo. Então, ou seja, nesse litoral leste aqui da África. Então, todo o petróleo produzido aqui no Oriente Médio vai utilizar essa estreita passagem que foi transformada mecanicamente pelos engenheiros britânicos, aumentando a sua área de passagem. Então, o canal de Suez aqui, ele vai o quê? Permitir que os navios atracados aqui no Oriente Médio recebam toda a produção de petróleo, passem por esse canal, percorram o mar Mediterrâneo e abasteçam aqui no litoral da Espanha, da Itália também, da Turquia e outros países europeus litorâneos aqui, atraquem aqui, possam permitir o deslocamento desses barris de petróleo. Porque se não fosse o canal de Suez construído aqui, o que as embarcações britânicas teriam que fazer? Contornar todo o continente africano, demorando meses para se chegar até o litoral oeste da Europa. Então, por isso a importância da construção do canal de Suez pelos britânicos neste período. E nós teremos aí, a questão da Primeira Guerra Mundial, que será, deflagrada neste período aí. É claro que a gota d'água, que faltava cair para o estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Mas a questão de se controlar a exploração de recursos minerais energéticos demonstrava que essa aspiração britânica de controle imperialista dessas reservas de petróleo no Oriente Médio e aguçando a cobiça de outros países na Europa, como Alemanha, como Espanha, como Portugal, como França, causando a cobiça também imperialista dos Estados Unidos aqui no continente americano e também de países asiáticos como o Japão. Então, toda essa corrida imperialista em busca de novos mercados e áreas de exploração de recursos minerais energéticos que vai transformar a África e a Ásia em uma colcha de retalhos, é que vai ser o quê? Os fatores que vão anteceder o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. O canal de Suez, no litoral do Egito, como vocês podem ver, aqui no mapa. Aos poucos, os países do Oriente Médio foram adquirindo a sua independência política, mas sem ter o controle da sua principal riqueza, que até 1970
tinha mais de 90% da sua produção petrolífera controlada por 7 companhias, as chamadas Sete Irmãs: Exxon, Mobil, Standard Oil, Texaco, Gulf, British Petróleo, Royal Dutch Shell. Então, ou seja, essas empresas pertenciam principalmente à Holanda, né, a British Petróleo, Royal Dutch Shell pertenciam à Holanda, e a Exxon, a Mobil Standard Oil, Texaco e Gulf pertenciam aos Estados Unidos. Então, um país americano e um país europeu formavam o grande cartel das Sete Irmãs, ou seja, as empresas responsáveis pela exploração de mais de 90% do petróleo das jazidas encontradas no Oriente Médio. Criação da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Então, nós temos aqui um líder governamental da Venezuela, líderes dos países do Oriente Médio. Então, a OPEP, ela não é formada somente por países do Oriente Médio, ela tem a participação de países que exploram petróleo localizados em outros continentes. Os países do Oriente Médio para fazerem frente ao cartel das Sete Irmãs, irão decidir unir suas forças, formarem um novo acordo para o quê? Para terem condições de explorarem as suas reservas petrolíferas. Então, para fazer frente ao cartel das Sete Irmãs, romper com esse cartel e se tornarem menos dependentes dessas empresas que exploram o petróleo no território do Oriente Médio, os países do Oriente Médio e também países de outros continentes que também possuem jazidas petrolíferas, irão criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, chamada OPEP. E a luta contra as grandes companhias petrolíferas começou a ser travada com vitórias lentas, mas definitivas para os países produtores do óleo negro. Então, ou seja, a OPEP ela vai fazer uma frente de luta, né? E vai começar o seu embate no mercado internacional com o cartel das Sete Irmãs. Além dos 5 países fundadores, outros países se juntaram à OPEP, constituindo os 12 membros na época da crise do petróleo, em 1973. Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Venezuela, Líbia, Argélia, Indonésia, Emirados Árabes, Nigéria, Catar, Equador e Angola. Então, na época da grande crise do petróleo, em 1973, nós vamos ter, a OPEP constituída por esses 12 países produtores de petróleo.
petróleo então vai se tornar uma arma decisiva na guerra. Por que uma arma decisiva na guerra? Porque a nação que possui o maior controle sobre a produção e a exportação de petróleo fatalmente ficará em uma posição confortável nos cenários políticos e econômicos globais, o que revela a importância da compreensão dessa questão na atualidade. Os Estados Unidos e a Europa, que apoiaram Israel nos conflitos, os árabes uniram-se reduzindo a produção do petróleo, forçando o aumento drástico no preço do barril, originando a maior crise do petróleo que afetou toda a economia mundial. O mapa mostra a dependência petrolífera entre as nações. Então nós temos aí, a dependência de consumo de petróleo. Cada cor indica uma região continental e o número indica o quê? Essa dependência, em milhões de toneladas de petróleo atualmente. Consequências do alto preço do petróleo pelos países desenvolvidos. Uma das principais vai ser a ocorrência da Guerra do Golfo, que será provocada pelos Estados Unidos sobre os territórios de países que eram ocupados pelo Iraque e também pela população curda. Então, a Guerra do Golfo ela vai ser uma guerra gerada por essa necessidade de se monopolizar, de se dominar a exploração na região do Oriente Médio. Quando Saddam Hussein teve a ousadia de invadir o Kuwait em 2 de agosto de 1990, perdeu o estado de graça junto dos norte-americanos. E a intervenção dos Estados Unidos e Nações Unidas não foi tanto pela invasão do Kuwait, mas pela ameaça que o Iraque representava para o país, com maiores reservas de petróleo, a Arábia Saudita. Então, quem são, os países envolvidos na geopolítica do petróleo, seja durante a crise do petróleo em 1973, na Guerra do Golfo em 1990. Podemos dizer que, de modo geral, os principais atores na geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que o consomem em grande quantidade. Assim, os membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem parte dessa dinâmica, além de outras nações como Estados Unidos e China, que estão entre os maiores consumidores da atualidade.
Arábia Saudita, ela é o líder mundial na produção de petróleo no mundo, o que influencia bastante em sua postura geopolítica. Os Estados Unidos, por sua vez, mesmo estando em terceiro lugar em produção, não são autossuficientes, pois é o maior consumidor. Isso explica as diversas ações que esse país realizou a fim de ampliar o seu mercado e baratear os custos da importação de petróleo. Então, a Guerra do Golfo, essas duas guerras provocadas pelos Estados Unidos na região do Oriente Médio foram para o quê? Para garantir e ampliar não só o mercado de exploração do petróleo, mas garantir e ampliar os seus mercados consumidores também de petróleo. Os norte-americanos, eles consomem cerca de 18 milhões de barris por dia de petróleo, quase 5 vezes mais que o Japão, terceiro colocado em consumo do produto. Um outro ator importante na geopolítica do petróleo é a presença do BRICS, grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS estão desempenhando um papel importante, visto que são 4 países desse grupo que estão entre os 10 maiores consumidores de petróleo do mundo, sendo que a Rússia e a China também fazem parte do grupo de maiores produtores. Além disso, é interessante notar que os países que mais produzem e também que possuem maiores reservas estiveram recentemente envolvidos de uma forma ou de outra em questões diplomáticas ou militares. Citam-se os casos da Venezuela, que segue uma postura de questionamentos e tensões com os Estados Unidos, assim como a Líbia, recentemente invadida pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, no contexto da Primavera Árabe. Explica-se também, ao menos em partes, o porquê do Oriente Médio ser tão instável politicamente. Afinal, essa região é responsável por 60% da produção mundial de petróleo. Agora o Brasil está no centro das atenções da geopolítica do petróleo. Por quê, que o Brasil está no centro das atenções? Qual o papel do Brasil na geopolítica do petróleo? Primeiro, o Brasil também está entre os grandes produtores de petróleo no mundo. As descobertas das reservas na região do pré-sal, bem como os recentes processos que envolveram o leilão das concessões de exploração no Campo de Libra, intensificaram a presença brasileira no contexto dessa questão. Inclusive, descobriu-se em 2013 que a Petrobras ia ser espionada pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que estava à procura de informações detalhadas sobre o petróleo brasileiro. Atualmente, o Brasil é o 13º maior produtor de petróleo, mas a previsão é de que o país esteja em 2020 entre os 7 maiores, uma vez que as explorações na região do pré-sal ainda não ocorreram de forma mais intensa. Isso deve fazer com que o país também figure entre os grandes exportadores, não sendo descartada a sua entrada na
Por esse motivo, então, será necessário que nos próximos anos o Brasil intensifique sua política externa de fazer frente às grandes potências mundiais no plano político, algo que já vem realizando em conjunto aos demais membros do BRICS. A atuação ideal, na opinião da maioria dos cientistas políticos, é a de que o país não busque por soluções como a que foi tomada pelo México, que privatizou seus campos petrolíferos a preços baixos em razão da pressão internacional que lhe era exercida especialmente por parte dos Estados Unidos. O petróleo, dessa forma, continua sendo um dos protagonistas nas disputas políticas internacionais, mesmo com as recentes adoções de fontes de energias alternativas. Outro campo que o Brasil também vem ganhando cada vez mais importância. Em reunião, comissão interministerial. Temos que criar uma empresa 100% estatal. Não, vamos manter a Petrobras. Cria, não cria? O que tanto eles discutem, afinal? Se os royalties do pré-sal vão para a burguesia deles ou para a nossa? Então nós temos aí uma região interministerial brasileira que está tentando ser ouvida, pelo presidente dos Estados Unidos e pela primeira-ministra da União Europeia. Então, tanto os Estados Unidos quanto os países da União Europeia, eles têm interesses intensos nessa questão de quê? De tentar comprar, os nossos campos de petróleo. Por quê? Para monopolizarem, a produção de petróleo, das jazidas brasileiras. E a partir daí fazerem com que o Brasil diminua, a sua atuação internacional na geopolítica do petróleo. Terminamos aqui a videoaula sobre a geopolítica do petróleo.